Caros alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa aula remota do dia 1/4 e o que nós vamos tratar hoje é a implantação de sistemas produtivos. Havíamos conversado sobre as diversas formas, as diversas classificações relacionadas aos sistemas de produção. E hoje nós vamos então, lembrando o que já temos conversado, que é a função principal do engenheiro de produção, que é projetar um sistema produtivo. Então, muitas vezes você pode se deparar com a situação de implantar um sistema produtivo, ou seja, tomar decisão de como organizar o layout, o arranjo das máquinas, os fluxos dos processos, a movimentação dos materiais, a divisão em turnos e local dos estoques, da expedição e assim por diante. Muito bem, nós gostaríamos de iniciar aqui uma classificação chamada gráfico PQ, em que ela mostra dois eixos, o eixo quantidade e o eixo variedade. Então, é muito comum se falar na análise PQ, né? Ou ainda valor PQ. Quando isso é comentado, está se referindo ao tipo de decisão a ser tomada com relação à organização do arranjo físico para a produção de bens ou produtos, né, ou serviços. Então, muito bem. Quando se tem uma alta quantidade e uma baixa variedade, a opção da implantação será voltada ao produto, ou seja, é característica do produto. Então, você vai ter uma linha de montagem, vai ter uma linha de produção. Se você tem já o extremo contrário, se você tem, por exemplo, uma baixa quantidade de produtos e uma alta variedade, você vai ter, por outro lado, um sistema de oficina, que seria uma implantação por processo, né, voltada às características do processo, ou também chamada funcional. E aí, quando você está em situações intermediárias, você vai ter, em que é uma quantidade intermediária, uma variedade intermediária, você vai ter uma implantação que, inclusive, é a tendência mundial dos anos 80, mas principalmente 90 para cá, ainda mais com as filosofias japonesas, o toyotismo, que é a implantação por células de tecnologia de grupo. Mas hoje, chama-se arranjo por células. Não se fala mais tecnologia de grupo, então, sistema de produção por célula. Então, basicamente, são esses três grandes grupos. E ainda tem um quarto grupo de implantação, que é implantação fixa, que é, por exemplo, de navios, de grandes aviões, em que são as máquinas, os materiais que se movimentam ao redor do produto que está sendo construído. Mas não está aqui no gráfico, que também tem suas características, né? Muito bem, então, apenas para resumir, né? Elevado valor de QP, né? Q, quantidade, P, produto. Elevado valor de QP, a opção é linha, e o arranjo é de acordo com o plano de processo, ou seja, o planejamento, o fluxo da produção. Se você tem outro extremo que é um baixo valor de QP, é uma razão numérica mesmo, né? Você vai ter uma implantação
por oficina ou processo, a organização do layout, certo? E os valores intermediários de QP, a razão, você vai ter já um sistema organizado celular, né? Funcionários multifuncionais, realizando mais uma etapa, tendendo a um formato em U, mas não obrigatoriamente tem que ser em U, mas tem que tender a ser circular para caracterizar ser um layout ou um arranjo por célula. E essa implantação por produto, que é a característica do produto, como um automóvel, por exemplo, lata de bebida, que a gente também chama em linha, existe um termo no mercado que é flow shop, né? Flow shop, então, como é conhecido essa implantação em linha ou por produto. A rigor, a tradução de flow shop é diagrama de fluxo, mas essa é uma tradução literal. Aqui para nós seria essa implantação em linha. Então nós temos aqui um pequeno exemplo, né? Uma simbologia em que de um lado a gente tem a entrada dos insumos, de outro lado a saída dos produtos para inspecionar ou armazenar ou ainda expedir, né? E o que é importante nesse tipo de produção, nesse tipo de organização, é que o que vai contar bastante é o equilíbrio do tempo de cada máquina, do tempo entre uma máquina e outra. É preciso haver um cadenciamento. Não vai adiantar nada você ter uma máquina intermediária com alta velocidade de produção se as anteriores ou as posteriores, elas não tiverem a mesma velocidade de produção. É preciso que haja uma harmonia, um equilíbrio, um sincronismo entre cada etapa dos processos produtivos. Então, o que é que vai se estudar nesse tipo de arranjo? Distância entre as máquinas, a automação de carregamento e descarregamento delas, a especificidade de cada máquina, o tempo de processo de cada máquina. Então, toda essa cronometragem, ela faz diferença, porque muitas vezes são processos rápidos que no final de um dia, de um mês, de um ano, a unidade se transforma em milhões. Então, faz diferença o pouco tempo que você conseguir sincronizar ou harmonizar numa linha como essa. Então, as principais características desse tipo de organização é que você vai ter automação dos processos, automação da movimentação dos materiais, do carregamento, do descarregamento das máquinas. Você não vai ficar trocando de produto a toda hora nas linhas, né? Cada vez que você entra com uma versão, com um modelo, existe um tempo mínimo para você fazer a nova troca, senão você tem a baixa eficiência da linha ao longo de uma semana, de um mês, um período. Você precisa buscar alta produtividade para justificar o investimento dessas automações, completar o uso máximo da linha ao longo de um turno ou até 3 turnos, não vai flexibilizar demais as linhas. E com relação à tua mão de obra, em geral, nesse tipo de produção, você não vai ter alta especificidade dos trabalhadores, né? Geralmente, eles vão executar trabalhos repetitivos, né? Há que se cuidar muito da questão da aquisição de doenças ocupacionais. Então, o estudo da ergonomia é importante nesse tipo de
produção. Muito bem, então você visa, nesse tipo de processo, o equilíbrio, o sincronismo, vai estar sempre avaliando os tempos de processo, e há um ponto interessante, que os tempos de processos de um processo subsequente, ou do anterior, ou de cada posto de trabalho, tem processo sobrecarregado. Né? Deixa eu só checar aqui o meu microfone, só um minutinho, vamos ver se o meu microfone voltou. Eu acho que sim. Continuando então, além de você buscar que os tempos de processo dos postos sejam o mais próximos possíveis, você precisa também buscar que a taxa de produção de linha, taxa de produção de linha já é um termo técnico para nós, que seria a quantidade produzida por unidade de tempo, seja adequada à demanda do que é necessário. Logicamente, hoje em dia trabalha-se com Lean Manufacturing, né? Ou seja, produção enxuta, baixo estoque, tanto final quanto ao longo do processo. Então você regula a tua linha para que ela produza conforme demanda. Hoje em dia não é adequado você ter estoques em nenhuma etapa, nem final, nem inicial, nem intermediária do teu sistema produtivo. Beleza, então essas são as características do Flowshop. Continuando aqui a nossa análise, só deixa eu verificar aqui o meu arquivo, como é que ele está. Beleza, já está mudando aqui. Temos aqui um exemplo de como projetar uma linha de montagem no sistema Flowshop. Aqui estamos propondo uma situação, que é uma linha que produz retroprojetores. Então, retroprojetores, eles já não são equipamentos tão utilizados no momento, mas apenas para exemplificar. Vamos supor que precisamos produzir 40 unidades por dia. Aí, há uma tabela aqui proposta, didática, apenas uma simulação de operações, a operação A, operação B, operação C, até a operação I. E cada operação, ela tem um tempo de processo. Ou seja, a operação A leva 10 minutos, a operação B 11 minutos e até a operação I, que leva 3 minutos. E além disso, cada operação ela tem uma precedência, ou seja, para ela poder ser realizada, ela precisa que tenha sido terminada uma operação anterior. Exemplo, para fazer a operação B, precisa ter sido finalizada a operação A. Para fazer a operação F, precisa ter sido finalizada a operação A ou as operações C e D. E assim por diante. E aí, essa é a situação posta para nós, né? E pergunta-se, esta linha, da forma como ela está posta aqui, ela está razoavelmente equilibrada, sincronizada? Caso não, quais postos de trabalho poderíamos formar agrupando as operações? Porque aqui não são postos de trabalho. O A, B, C até o I não são postos, são operações. E aí nós, como engenheiros de produção, precisamos agrupar essas operações em postos de trabalho, células, por exemplo, que tenham tempos de processo similares ou próximos para haver sincronismo. Então, nós vamos partir aqui para uma solução, um exemplo. Então, nós vamos assumir que essa linha ela tem 480 minutos a cada dia para trabalhar, certo?
reais. Vamos calcular o Takt Time. Takt é um termo alemão que acabou se universalizando. O mundo todo usa, né? Então, o Takt Time nada mais é do que o ritmo que o mercado está pedindo. É a batida do mercado, a demanda, que ele pede produtos ou serviços, em média, né? Ou seja, o tempo para uma unidade de produto. Então, qual é o tempo para uma unidade de produto que o mercado de trabalho está pedindo para aquela linha? Esse é o Takt Time. A demanda média que foi proposta de 40 retropositores por dia, sempre que se instala um sistema produtivo, parte sim de uma capacidade, então ele está sendo projetado para tal capacidade. Então esse é um ponto importantíssimo para se iniciar um projeto. Sem isso, é impossível trabalhar com técnica, com organização, com visão, com números, né? Então, como que ficaria nosso Takt Time? A gente divide o tempo que cada dia tem disponível para essa linha pelo número de unidades necessárias a serem produzidas por dia. O resultado da divisão é de 12 minutos por unidade, ou seja, a cada minuto essa linha precisa entregar lá no final, ou melhor, a cada 12 minutos precisa ser entregue uma unidade lá no final da linha para expedir para o mercado. Então, a cada 12 minutos precisamos de uma unidade embalada, vamos dizer assim, né? Aí, existe um outro conceito que seria o seguinte, tempo de ciclo. O tempo de ciclo da linha, ele muitas vezes é confundido com o Takt Time, mas não é a mesma coisa. Porque o Takt Time é uma solicitação do mercado, é uma necessidade. E o tempo de ciclo é aquilo que você consegue atingir, é o real. Então, em geral, né, você sempre vai buscar com que o teu tempo de ciclo ele seja menor ou igual ao Takt Time. Geralmente trabalha-se com essa consideração. Até porque não adianta você ter um tempo de ciclo maior, porque ter um tempo de ciclo maior que o Takt Time significa que você vai ter investimento, capacidade além da necessária. Então, o interessante é ficar um pouco menor ou igual, só que igual é difícil. Então, colegas, só para resumir, temos 480 minutos disponíveis por dia, o nosso Takt Time é de 12 minutos por unidade, né? Para que a nossa linha consiga atingir 40 unidades ao dia, e o nosso tempo de ciclo precisa se aproximar de 12 minutos ou chegar a 12 minutos exatamente, o que é muito difícil a princípio. Desta forma, a gente precisa organizar postos de trabalho que reúnam aquelas operações A, B, C, D com aqueles devidos tempos para que se tenha sincronismo, postos de trabalho com os tempos de produção o mais próximo possível um do outro. Vamos agora a uma solução, né? Uma ideia, podem haver outras, né? Então aqui uma solução proposta seria que o primeiro posto de trabalho ele contemple a operação A, que ela tem 10 minutos. O segundo posto de trabalho que contém a operação B, que leva 11 minutos. Que o terceiro posto de trabalho que ele contemple a operação E, ou seja, ele pulou um pouquinho, mas não há problema, que é exatamente 12 minutos. Que o quarto posto de trabalho,
Ele contém as operações C, D e F, que totalizando dão 12 minutos. O quinto posto de trabalho, ele contempla a operação H, que é de 11 minutos, e o sexto posto de trabalho contempla as operações G e I, que totalizam 10 minutos. É importante que do primeiro para o segundo, para o terceiro, até o sexto posto de trabalho, não haja nenhum desrespeito às precedências. Né? Exemplo, não se poderia ter uma operação alocada no quinto posto de trabalho que uma operação do segundo posto seja precedente. Exemplo, para executar a operação do segundo posto, precisa ter sido feita a operação do quinto posto. Aí gera uma inconsistência. Então, do primeiro para o segundo, depois para o terceiro até o sexto, as precedências precisam estar respeitadas. Ok. Então, essa é uma configuração. Depois vocês podem até conferir se os tempos realmente totalizam esses e se as precedências estão respeitadas. É interessante até como exercício. E aí, qual que é o nosso resultado? Então, nós agrupamos aquelas operações em 6 postos de trabalho que possuem, cada posto, quase 12 minutos em cada etapa, né? Aí, o que vai acontecer? Nós não temos uma linha 100% equilibrada. Por quê? Porque alguns postos possuem uma certa folga. Exemplo, o primeiro posto de trabalho, ele só ocupa 10 minutos de 12. Ou seja, é uma taxa de 83% aproximadamente. E aí, você tem postos de trabalho com 100% de ocupação. E esse percentual de ocupação, que é chamado de taxa de ocupação, ou eficiência, ou grau de equilíbrio, são termos similares, que significam a mesma coisa. E eles medem o quanto cada posto ou a linha está ocupada. E quando você quer saber da linha, a taxa de ocupação da linha, ou eficiência da linha, ou grau de equilíbrio da linha, você vai pegar a média da taxa de ocupação dos postos, média aritmética simples. Então, só para resumir, você pode ter taxa de ocupação, eficiência e grau de equilíbrio de um posto de trabalho, que esses 3 termos são similares, são sinônimos. Mas se você quiser a taxa de ocupação da linha, você faz a média aritmética simples das taxas de ocupação de cada posto. Então, esse foi o resultado. Você pode, de repente, até fazer uma outra análise e encontrar outros possíveis. Esse é apenas uma das formas que se encontrou nesse exemplo. E aqui um pequeno exercício para reflexão. Eu vou deixar aqui para comentarmos no fórum, na sequência. Vamos imaginar aquelas pizzas congeladas em caixa que vendem nos supermercados, né? Sem fazer propaganda nenhuma, né? Somente para lembrar, né? Seara, Sadia, Perdigão, aquelas pizzas quadradas. E apesar de nós não termos, todos nós, talvez conhecido pessoalmente um processo, mas imaginando, né? Já pela nossa experiência, imaginando, será que é possível utilizar os conceitos que hoje nós conversamos aqui, tact time, tempo de ciclo, precedência, será que é possível aplicar a um processo de produção de pizza congelada em caixa? E se for possível, será que poderíamos organizar os tempos em sincronismo, imaginando postos de trabalho? Será que esse raciocínio se aplicaria? Né? Poderíamos estimar quais seriam esses postos de trabalho? E falando em termos de
tempo de ciclo, de processo dessas grandes empresas, daria para imaginar quantos minutos, segundos ou horas levam para produzir uma unidade dessa pizza congelada em caixa? Será que é possível estimar? E aí um pequeno desafio. Imaginando o estado do Paraná, com a população do estado do Paraná, qual será o takt time? Né? Imaginando o consumo anual, mensal, diário, e comparando com o tempo disponível em um dia para produzir, conseguiríamos chegar num takt time estimado para esse produto, imaginando o mercado do estado do Paraná? Então, são apenas algumas ideias para refletirmos, né? Não temos aqui dados exatos, mas apenas para exercitarmos os conceitos. Fica aí para trocarmos alguma ideia no fórum. Agradeço aí a atenção de todos. Espero que tenha sido acrescentado em nosso andamento aí esses novos conceitos, né, para utilizarmos nossos projetos de sistemas produtivos que vierem pela frente e na carreira profissional também, já que é a principal missão de um engenheiro de produção. Um grande abraço a todos e até breve.